Então, iniciei bom dia para nós e que tudo ocorra da melhor forma possível, né? Vamos lá, aqui eu estou com o PowerPoint. Esse é o primeiro exercício, João, daquela lista que você me pediu, da lista 1 de prismas e pirâmides. Então, eu já tenho aí uma pirâmide desenhada para me auxiliar na resolução. Então, dado uma pirâmide regular, triangular, quando ele fala que a pirâmide é regular, ele está informando para nós que a base da pirâmide é um triângulo equilátero. Então, eu tenho aqui na base um triângulo equilátero. Eu tenho essa informação quando ele fala que a nossa pirâmide é regular. Esse triângulo ele é equilátero. Qual é a altura da nossa pirâmide? Ele me diz aqui, a altura mede 3A. Então, a distância do vértice da pirâmide até a base da pirâmide, a base do triângulo equilátero, é a altura. Então, a altura sempre forma 90 graus com o plano que contém a base. Então, a gente traça aqui um segmento que liga o vértice até a base. Então, ele já está traçado. Esse segmento, necessariamente, para ser chamado de altura, tem que formar 90 graus com a base. E ele diz, é uma informação que ele traz para a gente. A altura mede 3A. Então, aqui já tem a medida da altura valendo 3A. Ele fala para nós que a aresta da base vale A. Então, o lado aqui do meu triângulo equilátero é A, porque ele me deu lá nas informações, na descrição do problema. Então, eu sei que essa medida aqui é A, assim como daqui até aqui também vale A, e daqui até aqui também vale A. A gente não precisa destacar isso tudo. Vamos lá, o que mais que eu tenho, né? Como dado. Como dado eu não tenho mais nada. Então, o meu triângulo da base é equilátero, a altura da pirâmide é 3A. Bom, o que ele pede para nós? A área total dessa pirâmide. Então, uma pirâmide é uma pirâmide triangular, a área total é a área de 4 triângulos. Só que as faces da minha pirâmide, apesar de serem triângulos, não necessariamente serão triângulos equiláteros. Na verdade, aqui nesse exercício não são triângulos equiláteros. Então, eu tenho que calcular a área de 3 triângulos laterais, mais a área do triângulo equilátero, que é a base da nossa pirâmide. Bom, como é que você vai fazer para calcular a área do triângulo que corresponde à face lateral? Então, para eu calcular a área do meu triângulo que está na face lateral, eu dependo de 2 medidas. Então, deixa eu colocar aqui em verde o que corresponde às medidas que vão me ajudar a calcular a área da face lateral, ou de uma das faces laterais. Então, aqui eu tenho essa medida que é importante para nós, isso é dado. Então, esse segmento que eu fiz corresponde também a um dos lados do triângulo da face lateral. E essa medida aqui também ela é importante para mim. O nome dela é apótema da pirâmide. Mas o apótema da pirâmide, para nós, em relação à face lateral, é a altura do triângulo que está na face lateral. Na verdade, para qualquer pirâmide, a face lateral sempre é um triângulo, né? Então, para eu calcular a área desse triângulo aqui, ó, que não é o azul, tá? Desse que eu estou achurando em verde, eu preciso saber a base e a altura. E a altura dele eu estou chamando aqui de M. Então, a hora que eu fizer a M vezes A e dividir por 2, eu consigo determinar a área do meu triângulo da face. Só que quanto vale M, né? Como é que a gente faz para determinar M? É por isso que eu tenho aí um triângulo achurado de azul. Então, o que eu sei sobre o apótema da pirâmide? Que quando eu conecto ele à altura da pirâmide
e mais aqui embaixo, esse segmento que está aqui chamado de C, que é o apótema da base. Então, quando eu conecto essas três medidas, eu formo um triângulo retângulo muito importante na pirâmide. Então, esse triângulo que está aí desenhado em azul, os catetos dele são a altura da pirâmide, o apótema da base e o apótema da nossa pirâmide. Beleza? Então, usando Pitágoras, tá aqui o uso de Pitágoras, ó. O que eu tenho usando Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado, m ao quadrado, é igual à altura ao quadrado, tá aqui a altura, cateto ao quadrado, mais esse cateto ao quadrado. Então, quem é esse cateto? Ele é o apótema da base. Então, essa relação aqui é extremamente importante para nós. O quadrado do apótema da pirâmide é igual ao quadrado da altura mais o quadrado do apótema da base. Agora, quanto vale o apótema da base, né? Então, tem que determinar o valor do C. Daí, o que eu sei sobre C? Vamos lá. Pelo fato do meu triângulo da base ser um triângulo equilátero, na hora que eu conecto esse vértice a esse pontinho aqui, ó, que é o ponto médio do lado A, né, do lado de medida A, eu obtenho a altura da base, né, do triângulo ali que está na base. E aí eu sei que essa altura, eu sei calcular essa altura, né, gente? Então, se eu quiser calcular a altura, vou colocar aqui em lilás, ó. Se eu quiser calcular essa altura aqui, ó, como meu triângulo é equilátero, pessoal, a altura ela corresponde à bissetriz, corresponde à mediana. Então, isso aqui é 90 graus. E esse segmento eu posso determinar fazendo, né? Então, a altura nada mais é que o quê? Como é que eu faço para calcular ali a altura desse triângulo equilátero, né? Então, a altura, ou o quadrado da altura, ou a altura direto. Quanto vale a altura de um triângulo? Em particular, desse meu triângulo equilátero. Vocês lembram? Vamos ter que usar Pitágoras para colocar, né? Acho que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. É assim? L ao quadrado, A ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, é isso mesmo? Não, né? É só o A, né? Aqui é só o A. Opa, a borracha não entra, ó. Consigo apagar isso aqui. Agora apaguei. Então, essa medida aqui, eu posso utilizar Pitágoras para encontrar. Mas se eu lembrar que a altura de um triângulo equilátero, é L raiz de 3 sobre 2, eu já posso usar essa medida. Então, imaginando que vocês lembrem. Eita, tá tudo difícil aqui. Nada abre. Deixa eu voltar. Agora sim. Beleza, gente? Vamos ver se vocês estão escrevendo alguma coisa, porque eu perdi vocês. Deixa eu ver. Isso, então tá bom. Então, eu trouxe essa altura para cá, pessoal, ó. Tá vendo? Ah, mas você trouxe de que forma? Quando eu traço esse segmento, eu falei para vocês que além de ser altura, ele é mediana. Daí, o que acontece? A mediana, em relação a esse pontinho, que seria o incentro, seria o circuncentro. Então, a mediana, quando eu ligo o vértice até esse ponto, esse segmento aqui, ó, do vértice até esse ponto, ele é 2/3 da altura. E esse que eu estou chamando de C, que vai desde o incentro ou circuncentro, porque o ponto notável, todos eles coincidem, incentro, baricentro, ortocentro, quando eu estou trabalhando com um triângulo equilátero, que poderá ser inscrito ou circunscrito em uma circunferência.
Então, esse ponto seria o incentro ou o circuncentro, né? Circuncentro, o centro de uma circunferência circunscrita. Incentro, o centro de uma circunferência que está inscrita. Então, esse ponto, que é o centro da circunferência, qualquer uma das duas, até o vértice do triângulo corresponde a 2/3 da altura. E esse centro até o ponto médio de um dos lados é 1/3 da altura do nosso triângulo. Então, se eu lembro também desse resultado, então eu poderia dizer que C, que para mim é o apótema da base da minha pirâmide, é 1/3 da altura. Então, eu trouxe aqui o que eu sei sobre altura. Deixa eu apagar essa coisa que eu chamei de L, né? L eu chamei depois, isso aqui é altura. Então, o que é a altura para nós? É A raiz de 3 sobre 2. O que é o apótema da base? 1/3 da altura. Então, trouxe essa medida para cá. 1/3 da altura. Logo, o nosso C vale A raiz de 3 sobre 6. E voltando, então, para o triângulo azul, que aí sai da base, né? Então, o que a gente sabe? Que ele também é um triângulo retângulo, portanto, eu posso usar Pitágoras. E aí está a relação que é muito importante, que envolve a altura da pirâmide, o apótema da base e o apótema da pirâmide. Então, a partir daí, pessoal, a gente determina o valor do M. Só está indicado aqui, tá? Então, a gente consegue determinar o valor do M. E o que é M para nós? M é a altura da face lateral. A face lateral é um triângulo. Então, se eu quero determinar a área de uma face lateral, que é um triângulo, que é esse que eu achurei em verde, então, se eu quero determinar a área dele, basta multiplicar a altura, então está a minha altura aí que está em verde, vezes a base dele, o tamanho da base, a base dele é A, é para deixar a resposta em função de A, M eu posso calcular aqui, dividido por 2, base vezes altura, dividido por 2. Essa é a área de uma face lateral. Só que eu tenho 3 faces laterais. Então, se eu penso na área lateral da nossa pirâmide, né? Então, a área lateral da pirâmide é igual a 3 vezes a área de uma face lateral. Então, eu preciso pegar esse valor aqui e multiplicar por 3. Tá certo, gente? Porque eu tenho 3 faces laterais. Todas elas são triângulos isósceles, né? Essa medida aqui certamente é igual a essa medida aqui. A área total da nossa pirâmide, como é que vai ser? A área total da pirâmide, que é o que ele pediu para nós, é a área lateral da pirâmide. Qualquer coisa vocês me interrompam. Somado com a área do triângulo que está na base, somada com a área da base. Como a base é um triângulo equilátero, eu vou direto para a fórmula. A ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Tá certo? Então, é só pegar aqui do resultado importante, extrair o valor do M, ele corresponde à altura da face lateral, e aí o nosso resultado ele pode ser obtido. Preciso fazer alguma coisa? Acho que é muito importante, pessoal, numa pirâmide, a gente lembrar desse triângulo azul. Né? Sempre vai ter um triângulo azul, mas não necessariamente o apótema da base vai ter essa medida que a gente tem aí. Até porque a base não necessariamente é um triângulo equilátero. É muito comum a gente trabalhar com pirâmides regulares. Então, a minha base poderia ser um quadrado. Daí, se a base fosse um quadrado, o apótema da base seria metade do lado.
né? Não seria 1/3 da altura do triângulo equilátero. Se a gente tem que, por exemplo, a nossa base lateral a nossa base da pirâmide é um hexágono, quem seria o apótema? Né? Será que o apótema seria obtido de que maneira? Então, lembrando que o apótema, ele sempre pode ser pensado como um segmento que conecta o circuncentro ou o incentro, eles vão coincidir. Caso a minha base seja um polígono regular, então eu saio desse centro e conecto ao ponto médio da aresta da base. É assim que a gente traça o nosso apótema. Então, o apótema da base é sempre importante, porque a partir dele, mais a altura, mais o apótema da pirâmide, eu consigo fazer essa relação que eu chamei aí de uma relação importante. Pergunta, gente, em relação a esse tipo de questão? Alguma pergunta? Tá legal. A outra questão que o João indicou para nós é uma questão do IME, que é relativamente simples. A partir do momento que eu traço o prisma retangular. Então, eu tenho aí um prisma retangular desenhado. A gente poderia fazer isso com uma certa facilidade, né, gente? Então, vai no plano, faz um retângulo. A partir desse retângulo, sobe lá 4 segmentos todos verticais, né, todos formando 90 graus ali com o plano da base. Isso porque ele fala que o prisma é reto, portanto aqui o 90 graus é importante para nós. Então traça lá 4 segmentos verticais e depois faz 4 lados 2 a 2 ali, ó, esse paralelo a esse, mais esse aqui atrás paralelo a esse, e faz outros 2 assim. Claro que esse desenho que vocês estão vendo aqui, eu não fiz à mão, né? Então, a gente vai lá no GeoGebra e consegue desenhar com uma certa facilidade. Bom, o que ele falou para nós? Que o nosso prisma retangular reto possui 3 arestas. E aí, gente, as 3 arestas seriam correspondentes, quando ele fala nessas 3 medidas, 2 aqui da base e mais a altura do nosso prisma. Essas seriam as 3 medidas. Não necessariamente a PG ao qual ele se refere, eu teria ali a altura valendo 4A. Eu poderia ter a altura valendo A e aqui na base ter as outras duas medidas correspondente ao que ele fala em PG, PG de razão 2. É que como eu desenhei a altura maior, então eu imaginei que o último termo da nossa PG correspondia à altura. Bom, ele fala em ter uma PG e a razão da PG ser igual a 2. Então, eu estou começando uma PG em que eu desconheço qual é o primeiro termo dela. Daí, eu chamei o primeiro termo de A. O termo seguinte é o dobro do anterior, já que a razão é 2. Então, o termo seguinte é 2A. E, novamente, o terceiro termo é o dobro do segundo. Né? Essa é a definição de PG. Termo seguinte sempre a razão vezes o termo anterior. Então, daqui para cá, eu vou novamente multiplicar por 2. Então, o terceiro termo da minha PG vale 4A. Então, aí está a minha PG. Eu só aloquei esses valores, aqui é o meu desenho. O meu paralelepípedo, um prisma retangular, também chamado de paralelepípedo, tem medidas que são A, 2A e 4A. Ele pediu para a gente calcular a diagonal desse prisma, desse paralelepípedo. Então, o que é a diagonal? No meu desenho aqui, é esse segmento que está em vermelho. Mas como é que eu fiz esse segmento? Eu liguei um vértice da base até um outro vértice da outra base. Mas eu tenho que tomar cuidado para não ligar assim, né? Porque se eu pego esse vértice da base e ligo a esse outro vértice da base, eu vou obter uma aresta do meu prisma. Então, eu estou meio que ligando aí 2 vértices correspondentes.
Se eu ligo esse carinha aqui a esse outro, né, por exemplo, se eu faço esse segmento aqui, ó, desenhar lá no GeoGebra mais fácil, o que eu vou obter? Eu vou obter uma diagonal, mas ela não é a diagonal do nosso prisma. Ela é uma diagonal da face lateral. Né? Então, não é o que ele está falando. Então, eu tenho que passar um segmento no meio ali do meu prisma, que conecta dois vértices, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, tem que tomar cuidado para não conectar dois, de maneira a acabar obtendo uma diagonal de uma face lateral. Tampouco não posso ligar dois que estão no mesmo plano, que aí eu vou obter uma diagonal da base. Ok, pessoal? Então, esse segmento vermelho, ele é, para mim, a diagonal do meu prisma, do meu paralelepípedo. Tá certo? É isso que ele quer determinar, quanto vale o D. Bom, o que eu posso utilizar ali para me ajudar a determinar o D? Dentro do meu prisma, quando eu faço a diagonal do prisma, né, a diagonal, vou chamar só assim, eu acabo obtendo um triângulo. Então, além da diagonal, se eu penso nessa medida aqui, ó, que eu vou destacar em lilás, para fugir ali das arestas do prisma. Então, claro que quando eu destaco essa camarada, ela forma 90 graus com a base, porque ela é uma aresta do prisma, e o prisma é um prisma reto. Então, além dessa medida, mais a diagonal e mais esse segmento verde, observe que ele conecta dois vértices da minha base. Mas não é um lado, né? Então, quando eu conecto dois vértices da base, ou eu obtenho um lado ou eu obtenho uma diagonal. Então, essa medida que está em verde, ela é, para nós, a diagonal da nossa base. Então, vou colocar aqui Dzinho. Então, quando eu penso nessas três medidas, Dzinho, Dzão e a altura do nosso prisma, que é essa aresta que está aqui destacada, ela também é a altura do prisma, ao conectar as três, observem, né, os três segmentos, observe que eu destaco aqui, ó, um triângulo, está lá dentro do meu prisma. E ele é um triângulo retângulo, gente, ele é retângulo aqui, ó. Então, nesse triângulo, eu posso usar Pitágoras. Tá certo? Nesse triângulo que está achurado em verde, eu posso usar Pitágoras. E quando eu uso Pitágoras nele, hipotenusa ao quadrado é o Dzão ao quadrado, é igual a cateta ao quadrado, Dzinho ao quadrado, mais o quadrado de 4A. Só que eu desconheço o valor de Dzinho. Então, eu preciso buscar o Dzinho, que é a diagonal da base, em função de A, porque a minha resposta vai ficar em função de A. Então, eu vou lá na base, enxergo novamente um triângulo equilátero. Então, vamos chorar aqui. Equilátero não, desculpa. Retângulo. Retângulo aqui. Ele não é equilátero. Posso até falar que ele não é nem isósceles, né? Um lado vale A, o outro lado vale 2A, e a hipotenusa dele vale Dzinho. Então, a partir desse triângulo que eu estou achurando aqui em laranja, eu consigo obter o valor de Dzinho. Então, novamente, usando Pitágoras, D ao quadrado é igual a cateta ao quadrado mais cateta ao quadrado. Então, está aí o valor de Dzinho obtido. Agora é só pegar, substituir e achar o valor de Dzão. Tá certo? Então, acho que ela é uma questão relativamente simples. É muito comum a gente utilizar triângulos no interior do nosso prisma ou no interior da nossa pirâmide. Então, em particular, esse triângulo aqui, ele tem a hipotenusa valendo a diagonal do nosso prisma retangular, do nosso paralelepípedo. Beleza, gente? Dúvidas nessa questão?
você fez ali para determinar o valor de Azinho, né? Porque a resposta fica em função de Azinho, não. O Azinho eu consigo calcular. O que ele me deu, além de falar que eu tinha uma APG, além de falar que eu tinha um prisma retangular? Que a área total do nosso prisma era de 28 centímetros quadrados. Então, o que é a área do nosso paralelepípedo? A área, duas áreas das bases. Então, a gente tem aqui a área de uma das bases. E mais a área lateral. Como eu tenho ali um prisma em que a base é um retângulo, eu tenho 4 faces laterais. Em qualquer prisma reto, as faces laterais são retângulos. Como o meu prisma ele é um prisma retangular, eu tenho 4 retângulos nas faces laterais. Se fosse um prisma hexagonal, eu teria 6 faces laterais. Todas elas seriam retângulos. Todos os retângulos que estão nas faces laterais têm a mesma dimensão? Poderiam ter, mas necessariamente não. Então, no nosso caso aqui, não. Então, esse retângulo que está na face aqui frontal, né, a área dele é A vezes a altura aqui do nosso prisma. A vezes 4A. Então, é essa aqui, né? Só que eu tenho 2. O que está aqui de frente e o que está no fundo, né? Então, sempre multiplicado por 2. Já esse retângulo que está aqui, ó, a área dele 2A vezes 4A. Tá certo, gente? 2A vezes 4A. Pega a área lateral mais a área da base, multiplica por 2 e iguala a 28. Então, o valor do A fica determinado. Não sei se a questão é muito complicada. Acho que não. Acho que essa aqui é um pouquinho mais trabalhosa. Essa também é do IME. Então, o que ele fala pra gente? O que ele fornece pra gente, né? Ele fala assim, eu tenho um tetraedro, né? Eu tenho um poliedro de 4 faces, eu tenho um tetraedro. Esse tetraedro tem vértices A, B, C, D. Então, aqui estão os vértices do nosso tetraedro. 4 vértices sempre, porque ele é um tetraedro. Os ângulos ABC, né? Então, o ângulo que tem o vértice em B, então ele me diz aqui que o ângulo ABC, vamos ver que ângulo é esse, que eu desenhei, mas já me perdi. Conecta o vértice A ao vértice B, ao vértice C. Então, a abertura dele está aqui, ó. Que eu falei que vale 75 graus, eu ainda não sei. Não é por causa dessa informação. Então, o ângulo ABC e o ângulo ACB são idênticos. Então, é um ângulo que conecta os vértices A ao C ao B. Então, o vértice dele coincide aqui com o vértice do tetraedro, com o vértice C do tetraedro. Então, está aqui. Então, o que ele informou para nós que esses 2 ângulos, que estão aqui pintados de vermelho, são idênticos. Tá certo? Por que vale 75 graus? Eu não sei ainda, mas são idênticos. Beleza, gente? Para nós são côngruos, né? Tem a mesma medida. E a aresta AD é ortogonal a BC. Então, quando ele conecta o vértice A ao D, ele forma com a aresta BC um ângulo de 90 graus. Na verdade, ortogonal não significa dizer que as duas se encontram. E aqui no nosso desenho a gente vê que elas não se encontram.
Então, ele fala nessa aresta AD e fala aqui em BC. De alguma maneira, elas formariam um ângulo de 90 graus. Beleza? Então, o que eu estou fazendo ali? Eu estou trazendo um plano, de maneira que esse plano contém ali o segmento AD e que eu possa trazer um segmento paralelo ao segmento AD até que ele chegue aqui no segmento BC. Então, quando eu trago algo que é paralelo ao segmento AD, o que vai acontecer? Esse segmento que é paralelo a AD, ele vai formar um ângulo de 90 graus com o segmento BC. Aqui vai formar 90 graus. Beleza, gente? Então, o lado AD não encontra com o lado BC, mas eles são ortogonais. Isso significa dizer que se eu traçar um segmento que coincide lá com o segmento BC, mas ele é paralelo ao segmento DC, ao segmento AD, então esse segmento que eu estou traçando vai formar 90 graus com o segmento BC. E aí eles vão ser perpendiculares. Então é aquela definição de perpendicular que é diferente de ortogonal. Tá certo? Então vamos continuar, hein? A área do triângulo ABC é igual à área do triângulo ACD. Então ele diz pra gente que esses dois triângulos, ABC e ACD, têm a mesma área, dado por ele. Né? Então eu tenho essa informação aqui, ó. É importante para a gente. Então, se a gente olhar ali, esses dois triângulos são duas faces do nosso tetraedro. Então, ele acabou dizendo que essas duas faces têm a mesma área. Ele também fala que o ângulo MAD, vamos pensar aqui no ângulo MAD, bom, mas quem é M, né? M não era vértice lá do nosso tetraedro. Então, ele dá uma informação sobre o M, que é importante para nós. Eu só posso falar no ângulo MAD se eu souber que ponto é esse. Quem é o ponto M? Até então, ele não tinha falado. Então, logo após ele falar dos ângulos ali, ele fala que o M, que vai me ajudar a determinar o ângulo, é o ponto médio do lado BC, né? que é, no fundo, uma aresta do nosso tetraedro. Então, aqui existe um ponto M, e esse ponto M divide o lado BC em dois pedaços de mesmo tamanho. O M é o ponto médio. Então, ele vem aqui e diz para nós que o M está bem aqui, dividindo o segmento BC ao meio. Beleza, é o ponto médio de BC. Ele fala que BC tem tamanho 2. Então, quando ele fala isso, então de M até B ou de M até C vale 1, já que M é o ponto médio de um segmento que tem tamanho 2. Então, são informações que ele está dando e que eu estou usando aqui no meu desenho. Beleza. O que ele fala sobre o ângulo MAD, que é igual ao ângulo MDA? Então, vamos lá, vamos traçar aqui. O ângulo MAD, esse ângulo que de alguma forma eu estou colocando aqui em verde, MAD, estão vendo aqui? Essa abertura verde. Essa abertura verde, gente, ela está no interior do tetraedro. Então, no interior do tetraedro, a gente pode destacar um triângulo que eu vou achurar em rosa. Deixa eu dar um destaque nele aqui, ó.
tá certo? Ele não é uma face lateral, ou ele não é uma face do nosso tetraedro. Tá? Então, ele está no interior do nosso tetraedro. Então, de que maneira ele é determinado, esse triângulo a chorar em rosa? Os vértices dele são A, D e M. M não é vértice do tetraedro. Beleza, então, o que ele fala? Que o ângulo A, no interior aqui do nosso triângulo a chorar em rosa, eu estou aqui meio que desenhando, né, destacando ele em verde, não estou chorando, porque senão vai chorar muita coisa. Que esse ângulo tem a mesma medida que o ângulo MDA. Deixa eu trocar aqui para verde. Ó. Que o ângulo MDA, que esse ângulo aqui, né, que é um ângulo determinado pelos segmentos M, D, até chegar no A. Então, esses dois ângulos são iguais. Dessa maneira, esse triângulo que eu achurei em rosa, que tem dois ângulos ali que são iguais, ele é um triângulo equilátero, né? Se esses dois ângulos verdes, né? Um é o A-chapéu, lembrando que esse A-chapéu é em referência ao nosso triângulo a chorar em rosa. E o outro é o D-chapéu. Então, o nosso triângulo MAD, ele é um triângulo isósceles, tá certo? Então, esse segmento que tem aí um tracinho verde e esse outro que tem um tracinho verde, de certa maneira, são côngruos, têm a mesma medida, porque o meu triângulo a chorar em rosa é um triângulo isósceles. Beleza, guardem isso. Mas o que eu posso obter a partir das informações, hein? Então, vamos para lá. Essas coisas que eu escrevi aí, ó. Isso aqui eu acabei de falar para vocês, né? Então, aqui eu posso ainda falar mais, ó. Então, o triângulo ADM, ele é um triângulo isósceles. Tá certo, gente? Beleza. Vamos lá. Por que eu escrevi isso que está aqui em azul? Por que isso que está em azul está escrito aí, ó? O segmento BC forma 90 graus com um plano que 3 pontos não colineares determinam um plano. Então, se eu pego o ponto A, que é um vértice do tetraedro, o ponto D, que é um vértice do tetraedro, e um ponto que está fora ali, né, desse segmento, dessa linha, e aí, em particular, eu vou pegar esse ponto que pertence ao segmento BC. Quando eu pego esses três, os três determinam um plano, que é esse plano que eu tentei desenhar em azul. Né? Se eu achurar muita coisa ali, fica difícil da gente enxergar as informações que eu estou querendo destacar. Então, esse plano, por conter ali o segmento AD, que forma 90 graus com o segmento BC, que ele falou lá em cima, que eram ortogonais, então o plano ele vai formar 90 graus com o segmento BC. Então, esse plano azul forma 90 graus com o segmento BC. Então, o que eu posso falar ainda? Que se eu pego um segmento MD, cadê o segmento MD aqui? Ó? Esse segmento aqui, ó, que pertence ao plano, certamente ele vai formar 90 graus com o segmento BC. Vamos colocar aqui ele em azul. Ó. Esse carinha, ele está no plano, que forma 90 graus com o segmento BC. Então, esse segmento azul certamente forma 90 graus com BC. Lembram disso? Então, essa é a informação que eu devo utilizar nessa questão. Tá certo? Beleza ali, gente? Então, esse que está em verde a gente já falou. Então, vamos falar mais um pouquinho, hein?
A partir dessas informações, eu posso concluir. Como é que eu sei a tangente de 75 graus? Já respondo para você. Mas eu posso concluir o que está aqui em rosa, ó, que o triângulo ABC é côngruo ao triângulo BCD. Vê se vocês concordam comigo. O triângulo ABC é um triângulo que está aí na face do tetraedro. O triângulo BCD, ele também está na face? BCD. Tá vendo que BCD, digamos assim, é a base do meu tetraedro? Por que eu posso afirmar que esses dois triângulos, eles são côngruos, eles têm as mesmas medidas, gente? Dá para vocês perceberem isso? De certa maneira, eles têm a mesma altura. Concorda aqui que isso aqui, ó, esse segmento, esse que eu tracei de verde, ó, esse segmento aqui, ó, ele é a altura da base do meu tetraedro, que é o triângulo BCD. Esse segmento aqui também é a altura do triângulo ABC, que é uma das faces laterais ali do meu tetraedro. E a base do meu tetraedro e essa face lateral, ABC, tem esse segmento compartilhado, que é o segmento BC. Então, eles têm a mesma altura e eles têm um lado ali que é dos dois, que é a aresta do meu tetraedro. Então, dá para eu concluir isso daqui, ó, que esses dois triângulos, eles são côngruos. E da mesma forma, dá para eu também perceber que o triângulo ACD, quem é o triângulo ACD? ACD, novamente esse aqui, ó, que é essa face que está aqui na lateral. O que acontece com ele? Ele também é côngruo ao triângulo ABD. Você olha aqui na lateral, esse lado aqui, ele é compartilhado pelos triângulos ACD, que é esse aqui da face lateral, que é como se eu estivesse enxergando ele na lateral, e tem um triângulo lá atrás, que é o triângulo ABD, tá certo? ABD, tem uma aresta aqui, ó, que está achurada, que está numa face lá atrás. Então, esses dois triângulos compartilham de um mesmo lado. E, de alguma maneira, eles também têm a mesma altura. Então, dá para eu enxergar ali que eles têm a mesma altura. Então, se a gente fizer uma análise, todos esses triângulos, pessoal, eles são côngruos. Então, dá para a gente perceber que eles são todos côngruos. Então, se eu souber a área de um deles, automaticamente eu saberei quanto vale a área do nosso tetraedro, que foi o que ele pediu. Acho que foi o que ele pediu. Não é isso? Tal. Acho que ele quer saber qual é a área. Alguém me perguntou como sabe que ali é 75 graus? Como é que eu sei que o ângulo ali é 75 graus, pessoal? Como é que vocês acham que eu sei? Bom, vamos lá. Ele falou pra gente também que aqui em cima, ó, é 30 graus. Tá certo? Ele não falou ali na informação? Ó, aqui em cima vale 30 graus. Então, essa face frontal que a gente está vendo, tem, que seria o triângulo ABC, tem um dos ângulos valendo 30 graus. Como ela é um triângulo isósceles, os dois ângulos aqui da minha base, eles são côngruos, né? Então, se eu já tenho que um ângulo é de 30 graus, e a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, então eu sei que esses dois que estão aqui, ó, somados vale 150. Então, como eles são côngruos, fica metade para um e metade para outro. Como é que eu sei o valor da tangente de 75 graus? Bom, na verdade, eu não sei de cabeça, né?
Então, assim, ou é dado para nós, ou a gente tem que lembrar que... Vou colocar aqui, ó. Ou a gente tem que lembrar que a tangente de 75 graus pode ser determinada como sendo a tangente de 30 graus mais 45 graus. Eu recorro aos ângulos notáveis. Mas eu não sei qual é a fórmula que me leva a tangente da soma dos arcos. Então, eu poderia dizer que tangente é seno dividido pelo cosseno. Então, ficaria ali o seno de 30 mais 45, dividido pelo cosseno de 30 mais 45. Aí eu chamo aquela fórmula do Minha Terra Tem Palmeira, né? Seno A mais B é seno de A cosseno B, mais seno B cosseno A. Então, fica seno de 30 multiplicado pelo seno de 45, somado com o seno de 45, vezes o cosseno de 30. E cosseno da soma é cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo, subtraído do cosseno do segundo vezes o seno do primeiro. Opa! Aqui não é cosseno, não. Vezes aqui o seno do primeiro vezes o seno do segundo. Lembram disso? É daí que a gente tira. Aí faz a conta e chega ao valor da tangente 75. Mas dependendo, pessoal, do vestibular que vocês forem fazer, a gente acaba decorando, tá? Que a tangente de 75 é 2 mais raiz, 2 mais raiz 3. Senão tem que fazer essa contaiada toda. Né? Meio vezes raiz de 2 sobre 2, somado com raiz de 2 sobre 2, vezes raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido pelo cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, menos seno de 30, meio, raiz de 2 sobre 2, não é isso? Aí vai embora esse com esse, vai embora esse com esse, né, assim? E dá para ainda a gente simplificar esse monte de 2, né? Que vira 4, né? Esse cara vai embora com esse cara vai embora com esse cara vai embora com esse cara vai tudo embora. Então, o que que fica ali para nós? 1 mais raiz de 3, somado com, dividido por raiz de 3 menos 1, não é isso? É quando a gente racionaliza, raiz de 3 mais 1, raiz de 3 mais 1. Multiplicar embaixo e em cima por isso. Aí embaixo fica produto da soma pela diferença, quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. E em cima fica primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 1, né? Eu não sei se vai dar certo, não. Ah, tá. 3 mais 1 mais 2 raiz de 3 dividido por 3 menos 1. Aí juntou dá 4 mais 2 raiz de 3. Vou colocar aqui em cima, tá? O resultado final. 4 mais 2 raiz de 3 dividido por 2. Estão vendo o tempo que eu gasto para fazer isso? Aí 4 dividido por 2, 2 raiz de 3 dividido por 2, mais raiz de 3. Aí chegamos ao resultado. Então, é o tempo que a gente gasta para determinar o valor da tangente 75. Então, lembra que aquele tempo todo para a gente... Perdi, né? Perdi vocês? Tá aqui, ó. Então, aquele tempo todo que a gente demorou para extrair as informações do enunciado, e ainda eu preciso saber a tangente 75. Então, ela é o que mais caiu no IME, estão vendo? Então, o IME é um tipo de vestibular que exige de nós sabermos ali, por exemplo, quanto vale a tangente de 15, porque 15 é 45 menos 30, né? Então, de alguma forma, é como se fosse um ângulo notável. Saber não só a tangente, né? A tangente, o seno, o cosseno,
de 15, 75, de ângulos que podem ser obtidos a partir dos notáveis com facilidade. Fala, João. Então, dê para vocês entenderem que cada frase que ele vai falando ali para nós, de alguma forma, tem um significado extremamente importante. Esse triângulo no interior do tetraedro, esse que a gente achurou em rosa, ele foi extremamente importante para que eu possa enxergar que as 4 faces do nosso tetraedro são triângulos côngruos. Então, se eu consigo determinar a área de um, eu tenho 4 triângulos de mesma área. Então, se eu quero a área do tetraedro, basta multiplicar a área de um deles por 4. Então, em particular, eu consigo determinar com uma certa facilidade a área do triângulo ABC. Ele se refere muito a esse triângulo. Ele me dá o A-chapéu para esse triângulo. Então, ele me faz enxergar que o triângulo ABC é um triângulo isósceles, em que um ângulo é 30 e que os outros 2 são de 75 graus. Tá certo? Né? Outra coisa que vocês estão vendo aí, que o AM, ele é a altura do triângulo ABC, né? Que é o segmento AM. Matheus, que quer saber alguma coisa? Fala, Matheus. Essa questão a gente tinha feito. Não consegue me ouvir? Nossa, eu tô falando aqui. Caramba. Nem sei se você também está me ouvindo. Nossa, eu tô falando, falei um montão. Vocês conseguiram ver a evolução aqui da tangente 75? Então é meio trabalhosa, né? Então, quando alguém se propõe a fazer vestibular do IME, se recomenda que vocês memorizem, tem que decorar, a tangente dos ângulos que são obtidos a partir dos ângulos notáveis. Então, por exemplo, se eu quero um ângulo de 15, 45 menos 30. Quanto vale a tangente de 15? Não sei, eu tenho que fazer todo esse processo aqui. Então, é comum que nos vestibulares do IME, o ITA também, eles trazem esse tipo de conhecimento, eles exigem esse tipo de conhecimento, inclusive de derivadas, tá, pessoal? Então, se eu souber derivadas, eu consigo resolver algumas questões mais rapidamente. Então, aqui, por exemplo, quem tem a tangente 75 memorizada, resolve essa questão com uma certa rapidez em relação a quem tem que fazer essa conta toda. Agora, esse slide aqui, que a gente extraiu, cada frase me leva a uma informação, aí todo mundo tem que fazer junto, né? Então, eu entendo o que ele quer dizer com ABC e ACB são idênticos. Eu consigo visualizar isso, que era aquele que a gente tinha chorado aqui em vermelho, ele tinha dado isso para nós. A aresta D ortogonal ABC. Eu lembro o que significa ortogonalidade. Eu diferencio perpendicular de ortogonal, porque o segmento AD e BC estão em planos diferentes. Eles não se encontram. Eles não formam um ângulo de 90 graus. Mas se eu pego o plano que eu falei para vocês, que determinei utilizando os pontos AD e o ponto
M, eu poderia também ter pegado o ponto B ou o ponto C, e aí eu fiz esse segmento azul. Esse plano, de alguma maneira, forma 90 graus com o segmento BC. Né? Então, se eu imagino que esse segmento BC corta o plano, ele vai cortar formando 90 graus com o plano. E aí, o segmento MD, em particular, que está no plano, né, ele pertence ao plano, ou ele está contido no plano, quando eu encaro ele como um conjunto de pontos do plano. Então, esse segmento ele está contido no plano azul. Dessa maneira, ele forma 90 graus com quem? Com o segmento BC. Então, ele me ajudou a enxergar que o triângulo DBC é um triângulo que está formando 90 graus com o segmento BC. Então, o segmento BC, de alguma forma, forma 90 graus com o segmento azul, e daí eu posso tratar o segmento azul como a altura do triângulo DBC, que eu estava chamando de base do meu tetraedro. Tá, gente? João está digitando. Então, são algumas informações que eu preciso extrair das frases que ele me colocou ali, tá? Então, não sei se vocês acompanharam. Aqui a gente tinha feito, aqui a gente tem uma questão que é relativamente simples, mas de alguma maneira ele relaciona a esfera com o cilindro. Então ele pega um cilindro, uma caixinha no formato de cilindro, e é comum que a gente guarde bolas de tênis num recipiente no formato cilíndrico, né? Que é o que ele está fazendo aí. Então ele fala para nós que ele vai guardar 3 bolas de tênis nesse recipiente. Elas cabem a conta nesse recipiente. Então, se a gente olha, traça aqui no interior desse nosso recipiente um segmento que conecta, digamos assim, os pontos mais distantes da bola de tênis, esse segmento, de alguma forma, nós na matemática, isso aqui, chamamos de diâmetro. Ele é o diâmetro da bola de tênis ou da esfera. Eu não preciso ter grandes conhecimentos sobre esfera para enxergar que isso aqui é o diâmetro da minha esfera, da minha bola. É uma informação que vocês já trazem. Então, o diâmetro do nosso cilindro, que corresponde ali à base circular do nosso cilindro, vale 2 raios da bola de tênis. Ou vale o próprio diâmetro, vale 6. Enquanto a altura do nosso cilindro, porque na hora que ele coloca todas as bolas de tênis, o que acontece ali com as bolas de tênis? Elas cabem exatamente dentro do cilindro. Então, quando eu ligo aqui um segmento verde que vai do extremo da última bola na caixinha até o extremo da primeira bola da nossa caixinha, então, quando eu faço esse segmento verde, que ele conecta, né, ali o extremo da primeira bola até o extremo da última bola, isso no cilindro é a altura do cilindro. Em relação às bolas, como elas estão tangenciando uma a outra, daqui até aqui eu tenho o diâmetro da primeira bola. Daqui até aqui eu tenho o diâmetro da segunda bola. E daqui até aqui a gente tem o diâmetro da terceira bola. Então, a altura do cilindro nada mais é a altura do nosso cilindro, né? Nada mais é que 6 diâmetros das bolas de tênis. Dessa maneira, a gente pode falar que a altura do cilindro é igual a 6 raios, né? Tá certo, gente?
6 diâmetros não, desculpa, que não é 6 diâmetros, que é 3 diâmetros, né? Não sei se vocês já me corrigiram aí, que é 3 diâmetros. Um diâmetro mais outro diâmetro mais outro diâmetro. Bom, pessoal, a partir dessa relação, né, eu tenho a altura do cilindro e eu tenho o raio da base do cilindro. Portanto, eu consigo determinar a área total da embalagem e a gente consegue, de alguma maneira... não, essa aqui eu não consigo determinar ainda. A letra B eu não consigo, porque eu não sei volume de esfera. Né? Mas a área total da superfície a gente consegue determinar com uma certa facilidade, né? Então, o que é a área total? É a área lateral. A área lateral é um retângulo. Então, se eu penso na área total da superfície da embalagem, eu vou chamar a área de um retângulo, né? Que é a superfície lateral aberta vira um retângulo, mais a área das bases, né? Então, o que vai ser isso para nós? 2πr, que é a área do retângulo. Esse retângulo tem base que corresponde ao comprimento do círculo, que está na base, né, o perímetro do círculo, vezes quem? Vezes a altura do retângulo. Quem é a altura do retângulo? A altura do cilindro, então seria 6R, somado com a área da base. Quem é a base? 2 círculos, né? Então, πr ao quadrado multiplicado por 2. Tá certo, gente? O que é R para a gente? R para nós. O que é R para nós? O que é o R? O que eu estou chamando de R ali? Qual é o valor do R? Quem é R? Vocês estão me acompanhando, gente? Quem é o R? R. 3 centímetros, isso mesmo. Exatamente. Então, se a gente fizer um corte aqui, ó, no recipiente, se eu for fazendo inúmeros cortes no recipiente, eu sempre vou enxergar a mesma circunferência, se eu olhar para o interior todo, um círculo, que está na base. Então, de alguma forma, esse carinha aqui, ó, ele é um corte feito na bola na bola de tênis. E esse corte que está na bola de tênis, esse círculo correspondente ao corte da bola de tênis, passamos ali um plano para fazer esse corte, né? Um plano paralelo à base. Então, de alguma maneira, esse círculo também corresponde à base do nosso cilindro. Então, esse cara que está em verde, que é um corte que a gente fez na esfera, o maior corte que a gente pode fazer na esfera, ele corresponde para nós à base aqui do nosso cilindro. Se eu fizer um corte aqui, pessoal, esse corte que eu vou fazer em laranja, que também é um corte na esfera, eu também vou enxergar um círculo, tá? Só que esse círculo não é o maior círculo que eu enxergo. Então, observe que esse círculo, ele não está inscrito no meu cilindro, né? Esses extremos dele não tocam o cilindro. Então, ele está dentro do cilindro, ele não está no interior, mas ele não tem aqui esses vértices tocando, né, a parede do nosso recipiente. Então, para caber, para a esfera caber, eu tenho que ter ali a maior parte da nossa bola tocando a nossa parede, senão não vai caber. Então, certamente, esse carinha aqui, ó, ele para nós é a metade do lado ali do nosso recipiente, da distância, né? Então, ele vale 3 e ele fornece para a gente o raio do nosso recipiente, o raio do nosso cilindro, que é o que Felipe respondeu. Então, vale 3, raio vale 3. Vocês querem perguntar alguma coisa? A gente vai finalizar, né? Vocês já vencemos o meio-dia, né? Que é a nossa proposta.
Pessoal, eu vou deixar outros slides que correspondem à rotação de regiões planares ao redor de determinados eixos. Esse a gente já falou na aula passada, eu não sei se vocês acompanharam. Eu vou deixar a resolução. Caso vocês tenham dúvida, vocês me perguntem. Esses daqui eu fiz um determinado segmento no GeoGebra. Em particular, vocês estão vendo aqui um segmento paralelo ao eixo X. E eu rotacionei esse segmento ao redor do eixo X. Com isso, eu obtenho uma superfície cilíndrica. Então, toda vez que eu rotaciono um segmento paralelo ao eixo de rotação, então observe que esse segmento ele é paralelo a esse eixo que vai ser para mim o eixo de rotação. Então, a superfície obtida é uma superfície cilíndrica, que é o que vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo aí um cilindro. Vocês não estão vendo um cilindro cheio, né? A gente está vendo uma coisa vazada. Então, ele é uma superfície de rotação, porque eu não girei um retângulo, eu só girei um segmento. Se eu girasse toda a região, todo o retângulo, aí sim isso aqui seria cheio, tá? Então teria um volume, eu chamaria de sólido de revolução. Depois eu peguei um triângulo e girei também em relação ao eixo X. De novo, em relação a esse eixo. Como o meu triângulo está afastado do eixo de rotação, então o sólido que eu vou obter, ele é um sólido oco. Bom, então o que acontece? Toda essa região que está aqui distante do meu eixo de rotação, ela vai dar para nós o que está oco, a parte oca. Então, se eu observar essa parte oca, não vai chorar em laranja, não, vamos pensar aqui em verde. Ó. Essa parte oca, ela vem de alguma forma, com o fato de eu estar rotacionando esse segmento que é paralelo ao eixo de rotação, em relação ao eixo de rotação. Então, vai dar aqui para nós essa partezinha que está em azul, que assim o GeoGebra desenhou, que fica aqui, pessoal, ó, estava em azul, mas vai ser um cilindro. Por que um cilindro? Porque eu estou rotacionando essa parte que é paralela ao eixo de rotação. Então, vocês, de alguma maneira, vão enxergar um cilindro. O que é importante no cilindro? A altura dele e o raio dele. Então, vocês vão tentar enxergar para mim. Caso vocês tenham dúvida, a gente discute, acho que discute na próxima aula. Qual é o raio? Aqui está o raio. E aqui está a altura desse cilindro que, de alguma maneira, o GeoGebra desenhou em azul. E eu estou meio que destacando aqui em verde. Além disso, essa parte que está aqui achorada em laranja, o GeoGebra fez em rosa e ela para nós é um tronco de cone. Então, quando é que eu tenho um tronco de cone? Quando eu rotaciono ao redor de um determinado eixo um triângulo que não está agarrado no eixo. Então, esse triângulo aqui, ele não está agarrado no eixo de rotação, ele está afastado do eixo de rotação. Então, eu não tenho nenhum lado dele coincidindo com o eixo de rotação. Daí, quando eu rotaciono esse triângulo, eu não obtenho um cone, eu obtenho um tronco de cone. Então, ele está afastado. Esse lado aqui, tá vendo? Está paralelo ao eixo de rotação, mas ele não coincide com o eixo de rotação. Então, o tronco de cone que a gente vai enxergar, ele é um tronco vazado, porque eu tenho aí esse lado afastado do nosso eixo de rotação. Beleza, gente?
Então, eu vou deixar alguns slides para vocês darem uma olhada. Essas figuras foram obtidas no GeoGebra. Eu posso compartilhar o arquivo no GeoGebra para vocês verem um deles. Eu só vou trocando os comandos. Os comandos não, os parâmetros do comando. O comando é o comando superfície. Então eu digo para o GeoGebra, comando superfície, qual é a curva que eu quero rotacionar, de quantos graus, e ele faz isso para mim. Aqui eu tenho outros e mais alguns exercícios. Eu vou deixar esses slides, pessoal, vocês vão dar uma olhada. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode discutir na aula de segunda, mas eu proponho que a gente já se encaminhe para um questionário relacionado a cilindro, cone não. Eu vou supor que a gente não sabe nada de cone. Esfera não. Cilindro e prismas, tá? E pirâmide. Então, que a gente se encaminhe para um questionário em que eu tenha que tratar esse tipo de questão. Quando eu começo a envolver esfera, cilindro, prisma, pirâmide, as questões ficam, digamos, mais interessantes. Ou são questões que começam a aparecer em FUVEST, IME, porque elas relacionam os conteúdos, né? A gente viu os anteriores e depois vai ver esfera, vai ver tronco de cone, vai ver cone, tá? Então, as questões que envolvem esses outros conteúdos, de alguma maneira não vão cair no próximo questionário, mas no segundo questionário do quarto bimestre, sim. Tá certo? Então, vou deixar vocês darem uma olhada. Vou deixar vocês verem sobre sólidos de revolução. E a gente pode discutir na aula que vem algumas questões, por exemplo, como essas duas que estão aqui, que não são questões de cone, nem de esfera, mas ainda de prisma, só que ele está inclinando o nosso prisma. Vai continuar sendo um prisma. O primeiro prisma que a gente está vendo aqui, a parte frontal dele, eu posso dizer que ele é um prisma de base retangular, e o segundo prisma eu vou tratar como um prisma de base trapezoidal. Mas ambos serão prismas. E por que ambos são prismas? E como é que eu faço para calcular o volume do primeiro prisma e do segundo prisma? Tá? Então, vou deixar vocês darem uma olhada em questões como essas, para a gente discutir na segunda, ou na segunda fazer o questionário, tá? Então, ou discute na segunda e faz o questionário na quinta, ou, se vocês preferirem, a gente faz o questionário na segunda, como vocês quiserem. Beleza, gente? Então, tchau, boa semana para vocês. Se cuidem, continuem se cuidando. Até segunda, gente. Mas caso vocês queiram enviar alguma dúvida antes, podem enviar também. Então, tchau para vocês, tá?